Vamos pegar a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 24, e hoje o tema nosso é a redenção, ou seja, a conversão dos que proclamam o Evangelho. Versículo 36 a 43, diz assim a palavra de Deus: Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que o Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e outro deixado. Estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a tua casa. Hoje nós vamos falar da redenção, ou da remissão, ou da conversão, daqueles que levaram a mensagem de Deus. Veja que quando você encontra a mensagem que Deus entrega para essas pessoas, eles trazem ali esperança para aquele povo que ouviu a mensagem, ou condenação, mas também traz uma esperança que a palavra de Deus se renova a cada dia, de geração em geração. E quando você olha também lá na linhagem de Jesus Cristo, você viu quantas pessoas e tem visto quantas pessoas servindo a Deus. Hoje nós vamos separar dois personagens para falar sobre essa redenção, porque a pessoa, antes de proclamar o Evangelho, ela precisa ter um encontro com Deus, ela precisa entregar a sua vida para Jesus. E isso nós chamamos de conversão, de remissão. Ela precisa levantar as suas mãos para os céus e dizer para Deus que ele é um pecador, e que ele precisa desse Cristo que nasceu, que viveu e que morreu na cruz para pagar os seus pecados. Hoje nós vamos dar exemplos de homens distintos na sua vida. Até Deus chamar, nós vamos olhar alguns personagens e nós vamos fazer algumas comparações. E quando você está em Mateus, no capítulo 25, que diz assim no versículo 37, e assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. É porque se há um nascimento, se há uma morte, uma ressurreição, há um juízo. Esse texto está dentro de um contexto que nós vamos falar lá no final. Então, nosso personagem desta noite é o Noé, que você encontra Jesus citando ele. O que aconteceu no tempo dele? No tempo dele veio o juízo de Deus. E assim vai ser sobre todas as gerações. Todas as pessoas, elas vão ser julgadas por Jesus. A palavra de Deus diz que a pessoa que não foi encontrada com nome no livro da vida não pode entrar no reino dos céus. Quando você olha não somente Noé, nós temos um personagem que até Deus chamar, era um personagem que era o apóstolo Paulo. E quando você encontra esse personagem, é distinto por quê? Porque em suas mãos tinha o quê? Tinha sangue inocente. Até ele se encontrar com Jesus, nas suas mãos, ele era um perseguidor da igreja. Então veja só como é que vidas tão diferentes, antes e pós, vai nortear o nosso estudo de hoje. Por quê? Porque a primeira pergunta que nós vamos responder é: quem que é apto? Quem que é apto para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho de Deus? Quem que é merecedor para carregar essa bandeira? Nós vamos falar sobre isso essa noite. Uma outra coisa que nós vamos ver é a escolha dos homens. Assim como está no versículo 37, assim como foi no tempo de Jesus e no tempo de Paulo, o coração do homem norteou as suas ações. E hoje nós vamos falar também um pouco desse livre-arbítrio.
No versículo 38 aí, você pode ler na sua Bíblia o versículo, eles fizeram aquilo que eles quiseram. Você pode fazer o que você quer, Deus te dá um livre-arbítrio. Nós vamos falar sobre isso também essa noite. Mas o crente, o proclamador, aquele que é remido no sangue de Jesus, ele precisa estar o quê? Atento e vigilante para o seu chamado. Então olha só, lá em Atos no capítulo 7, abra sua Bíblia, em Atos no capítulo 7, versículo 53, semana passada nós falamos sobre isso. Porque quem que é apto, quem que é merecedor da redenção de Deus para poder ser um proclamador nos campos do Senhor? Quem que é apto ou merecedor? Semana passada nós falamos sobre Estevão, como nós já adiantamos aqui. Um homem cheio de fé, de Espírito Santo. Você precisa deixar o pecado. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Mas olha só, quando ele morre, há um homem que participou da sua morte. Versículo 53 diz assim, Atos capítulo 7 e versículo 53, deixa eu ver aqui, não conferi, vamos ver se é o 53. Olha só, eu fazendo aqui, anotei o versículo errado, hein? Mas olha só, a Bíblia diz aqui, alguém vai achar aí, tá? Pode procurar aí que vai achar. Que quando eles foram apedrejar o Estevão, que levou para fora da cidade, as suas capas foram depositadas no pé de uma pessoa chamada Saulo. E em Atos, no capítulo 8, veja só a qualificação dessa pessoa até ele se encontrar com Jesus e ser um pregador da palavra de Deus. Atos capítulo 8 e versículo 1 diz assim, e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele um grande planto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres e colocando na prisão. Olha só, essa é a vida de uma pessoa até se encontrar com Jesus. Por isso a nossa pergunta de hoje: quem é merecedor de proclamar o evangelho, de levar a bandeira? Veja só que se fosse por nós, e nós vamos citar algumas coisas aqui ainda de Paulo, se fosse por nós, jamais um nome como ele, de um assassino, nós iríamos separar para quê? Para a obra. Mas veja só a misericórdia de Deus. Porque quem está apto, quem que é merecedor de pregar o evangelho? São duas coisas distintas. Uma coisa é você estar apto porque você já entregou a sua vida para Jesus, você entende o seu chamado, você foi discipulado e sabe que há uma necessidade. Outra coisa é o fato de uma pessoa ser ou não merecedora. Se dependesse dos homens e do nosso padrão, nós jamais teríamos escolhido o Paulo. Por quê? Porque em suas mãos estava o quê? Cheio de sangue. Agora Paulo foi o maior proclamador do evangelho que nós temos aqui na face da terra. Um homem que abriu muitos trabalhos. Então o padrão do homem é assim. Ah, se essa pessoa é boa, essa pessoa está apta. Ela merece pregar o evangelho. Não, essa pessoa, ela não merece pregar o evangelho, porque ele não é merecedor. Quando Paulo estava assolando a igreja, como nós estamos lendo aqui, é claro que ele não estava apto, ele ainda não tinha se encontrado com Jesus. E jamais uma pessoa que não tem sangue também inocente na sua mão, também não é merecedora, meus irmãos. O que o homem merece? A tradição diz que quando foram crucificar Pedro, por aquilo que ele estava trabalhando no campo, ele disse que ele não era digno nem de ser pendurado como Cristo foi. Agora, o que nós merecemos na nossa vida para poder receber essa salvação e ser apto para a obra de Deus? O Saulo, ele estava matando pessoas, estava perseguindo. Agora, quem pode convencer o homem que isso era errado? Para Paulo, ele estava o quê?
cumprindo a lei, obedecendo uma ordem direta de Deus. Porque quem pode converter o homem, convencer o homem de estar certo aquilo que ele faz ou errado? Olha quantos anos se passou, por exemplo, da conversão do irmão Félix, né? Estou pegando porque como é que você vai falar para um muçulmano que ele faz o que é errado? Ele não faz o que Deus manda. Mas para eles fazem as coisas pensando que está o quê? Está certo. Então o irmão Félix Raci um dia chegou na sua casa e o pai dele era islâmico. E o pai dele perguntou, mas por que você vai batizar? Ele disse assim, eu vou batizar porque Alá converte as pessoas pela espada, mas Jesus converte as pessoas pelo amor. O Paulo, ele achava que ele estava fazendo o quê? A vontade de Deus. E quando nós temos um padrão humano de pensamento, nós ficamos longe daquilo que Deus tem para nós, ou daquilo que nós podemos fazer na obra de Deus. Em Mateus no capítulo 21, versículo 31, se você quiser você pode abrir, para o homem um absurdo, no tempo de Jesus um publicano, coletor de impostos ir para o céu, e uma meretriz. Mas em Mateus no capítulo 21 e 31, você pode abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus diz, né, Jesus diz, pois os publicanos e as meretrizes entrarão o que adiante na frente do reino dos céus. Então quando há um arrependimento, não importa a vida passada de uma pessoa, não importa se ela é uma pessoa como Saulo, assassina, ou uma pessoa, por exemplo, como Natanael. Jesus viu ele e disse, vem e me segue. E Jesus ainda complementou o seu chamado, eis aqui um verdadeiro israelita, nele não há dolo nenhum. Então perceba que o nosso padrão é um padrão na carne. E a questão do Paulo se converter, meus irmãos, mostra que não é pelas obras, mas é pela graça de Deus. Na sua conversão no capítulo 9, versículo 21, a situação era tão complicada que as pessoas, elas não acreditavam que Paulo tinha se convertido. Atos capítulo 9 e versículo 1. E todos os que ouviam o quê? Que ele tinha se convertido. E versículo 20, que ele estava pregando na sinagoga Cristo. Olha só. Então todos os que ouviam estavam atônicos e diziam, não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, o nome de Jesus? Para isto veio aqui, para nos levarmos preso aos principais dos sacerdotes. A situação era tão difícil o que ele tinha feito no passado dele, que as pessoas não acreditavam que era uma conversão genuína. As pessoas acharam que aquilo era um plano, em que os sacerdotes estavam levando ele para se infiltrar no meio da igreja, para que mais pessoas fossem presas e mortas. Olha só, versículo 10 do mesmo capítulo, diz assim, e havia em Damasco um certo homem discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver, porque o apóstolo Paulo, desde a sua conversão, ele estava cego, ele não estava vendo, estavam orando por isso. Continuação, e respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder a qual tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o nome do Senhor. Olha só, mas esse aqui, essa pessoa que é sanguinária, esse que é perseguidor da igreja, Deus tendo misericórdia de uma alma dessa, vocês lembram o que foi feito, que o profeta Jonas fez, quando a palavra de Deus veio a ele, e Deus disse, vai e prega Nínive. O que o profeta fez? Não vou para lá não. Por quê? Está doente? É por causa do seu emprego? Eu não vou para lá.
E Jonas deixa bem claro, porque ele achava que aquele povo não era merecedor de ser redimido pelo Senhor. Então Paulo, nessas circunstâncias, ele não era bem visto com os olhos. Agora, quem sou eu? Quem que é você, meu irmão? Quem que nós somos para discordar das coisas de Deus? Quem que está apto? Ou quem que é merecedor? Isso não pertence ao homem. Isso pertence a quem? A Deus. Como eu disse, nós não somos dignos nem de ser mortos pelo Evangelho pendurado de ponta cabeça. O que o homem merece é o inferno, porque se fosse pelo nosso mérito, pela meritocracia do homem, não teria ninguém no céu, e também não teria um homem aqui na terra proclamando o Evangelho, o nascimento de Cristo. Então, nós precisamos mudar a nossa mente. Lá em 1 Coríntios, abra sua Bíblia lá, no capítulo 1, do versículo 27 a 29, a redenção, a confissão de pecados da vida de um ser humano, ela passa pelas mãos de Deus. Toda decisão, toda escolha do homem está embaixo da graça e da soberania de Deus, tá bom? Mas olha só o que fala em Coríntios, no capítulo 1, versículo 27 até o versículo 28. Mas eu também vou ler o versículo 26, que diz assim: agora, meus irmãos, lembrai do que vos eram quando Deus vos chamou. Ele está falando assim, você lembra como você era antes de Deus te chamar? Antes de você ser um proclamador da obra do Senhor, você sabe o que você lembra do que Deus fez na sua vida? Olha quanta transformação que Deus faz na continuação desse versículo. Continuando esse versículo, Deus mostra, e eu quero que você observe a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quem é digno ou não, preste atenção. Versículo 27. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. O mundo acha que é loucura uma pessoa poder usar uma gravata, usar um púlpito e pregar o evangelho, como Paulo, se ele é um assassino. É loucura para o mundo não consegue entender. Continuação do versículo. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Então preste atenção nessas palavras de Deus. Uma pessoa é escolhida pela soberania, pela vontade de Deus, independente da história da pessoa, da condição de vida que ela tenha ou da capacidade. Se Deus quiser, Ele pode pegar uma viúva com um punhado de farinha, um punhado de azeite, só para ela e para o filho comer e eles morrerem. Mas Deus também pode pegar uma mulher rica, abastada, importante, como a mulher sunamita, e ela ser usada para proclamar o Evangelho. Deus, ele pode, meus irmãos, como nós falamos aqui, mas eu vou dar um outro exemplo. Deus, ele pode pegar um publicano como Zaqueu. Quem que é Zaqueu? Zaqueu é um ladrão. Zaqueu, ele é um bandido. Ele roubava as pessoas. Às vezes a pessoa passava necessidade, ele roubava. Até ele se encontrar com Jesus, não o dia que ele viu Jesus, porque ele já era convertido. Ele já cria. Até aquele momento, a vida dele, segundo o padrão do homem, não servia para ser uma pessoa espiritual. Mas Deus pode usar ele, para ele ser usado na sua obra. E Deus disse para ele, Zaqueu, convém que eu pouse hoje na sua casa. Zaqueu, você vai ser minha testemunha aonde você está. E Deus também pode usar um homem como Natanael. Um homem que, segundo a palavra de Deus, que Jesus disse, não há dolo. Não significa que ele é justo, mas não há dolo. Ele não ofendeu ninguém com as suas obras. Então, olhe que aquilo que você considera ser importante, diante da soberania de Deus, é Deus que faz conforme apraz. Por isso que Deus é soberano. Deus, ele pode chamar uma pessoa, ele pode capacitar essa pessoa e ele pode enviar a pessoa.
Ninguém pode carimbar uma pessoa pelo seu passado. Agora é claro, a partir do momento em que Saulo entrega a sua vida para Jesus, ele precisa o quê? Ele precisa mostrar os frutos da sua conversão. Então Deus é soberano nesse chamado. Se você está orando por uma pessoa para ela se converter, pede pela graça de Deus. Deus vai conceder para você. Para falar um pouquinho mais sobre isso, Romanos capítulo 9, versículo 25, Deus ele é soberano. Olha só em Romanos no capítulo 9. Então uma pessoa ela está apta porque Deus qualifica ela. Porque Deus entrega o seu Espírito para convencer ela da verdade, da justiça e do juízo de Deus. No capítulo 24 não se fala mais de salvação, aquela pergunta. Se fala de juízo. Porque Jesus vai voltar para reinar este mundo e para julgar também. Versículo 25 diz assim, olha: como também diz Oséia, eu chamei um povo a qual não era meu povo. Olha só, e a amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes porá, foi dito, vós não sereis meu povo. Deus é soberano, está lá Israel, Deus rejeitou Israel. Que nunca aconteça com as nossas igrejas de não ser chamada de povo de Deus. Que nós possamos entender a soberania, a graça de Deus. E entender que sem a misericórdia e a mão de Deus, não pode haver bênçãos na humanidade. É claro que o homem, ele pode fazer as suas escolhas. Volta lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 38. Jesus está falando sobre isso. Que o homem é livre para fazer as escolhas do seu coração. Versículo 38, vamos novamente à leitura do capítulo 24, diz assim: portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, no tempo de Noé, ok? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, até que houve o dilúvio. Nós já falamos sobre o livre-arbítrio, aqui, em culto. Depois que o homem pecou, ele foi contaminado pelo pecado. A sua decisão, em toda decisão que o homem toma, ele sempre busca a carne e não a Deus. Mas uma pessoa pode perguntar, então é Deus que elege a pessoa? É Deus que separa a pessoa para a sua obra? A pessoa então ela não tem opção. Olha, Deus ele faz o chamado. E ele toca em qualquer coração. Sim. Mas a soberania de Deus, ela também permite que o homem faça as suas escolhas. Se você hoje está aqui na igreja, sentado num banco, ou assistindo aí em casa uma live, é porque você fez uma escolha. Quantas pessoas que nessa pandemia escolheram não orar mais para Deus, não vir mais aos cultos, não ouvir mais os cultos, não servir mais a Deus, não é verdade? Não ler mais a palavra na sua casa. Quantas pessoas se esfriaram espiritualmente? Elas são livres. Você é livre, eu sou livre. Se quiser, você pode pegar todo dia e ler a Bíblia. Orar para Deus sem cessar a todo instante, não é verdade? Mas quantas pessoas, com a sua livre decisão, não fazem isso? Um outro exemplo que nós podemos dar, que é um exemplo diário, cotidiano. Você tem um carro, você tem uma bicicleta. Você pode pegar o seu carro, a sua bicicleta, a sua moto, né? E sair para onde você quiser. O que você não pode fazer, como fala a lei, é se embriagar e dirigir alcoolizado. Não é verdade? Você pode fazer isso? Você pode, Edinho, fazer isso? Não pode, não é verdade? Por quê? Porque a lei, ela tem uma soberania sobre toda a vida. A lei, então, o que ela faz? Ela preserva tanto a sua vida, para você não fazer isso e perder a sua vida ou sofrer um acidente, quanto as outras vidas. Então, olha só, a lei, ela é soberana, como a soberania de Deus. Para manter a ordem, para que o homem não se perdesse, Deus, Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Espírito para nos convencer. Mas a sua ação, como por exemplo dirigir bêbado, é ação de livre escolha. Cada um faz o que quer.
Nós podemos fazer como nós queremos, a não ser que Deus, na sua soberania, faça como ele fez com Jonas, que é o profeta. Então o homem ele pode escolher, mas perceba que a Bíblia diz que Deus, ele diz que dos céus ele contempla os bons e os maus. As pessoas que bebem sempre pegam a direção, um dia o Estado pega ele, um dia o policial para e pega ele. Um dia, as pessoas que tiraram a vida de outras pessoas, as pessoas que fazem mal, elas se encontrarão com Deus. E elas vão ter que prestar contas para Deus. Então, olha só, perceba que há sim uma escolha, mas toda a escolha está o quê? Debaixo da graça de Deus. Porque o homem não é capaz de escolher o que é melhor para ele. O que o Paulo estava fazendo até encontrar Jesus? Matando as pessoas e perseguindo. Olha o que você encontra no mundo. No tempo de Noé aí, em Mateus no capítulo 24, nos tempos de Jesus e nos tempos de hoje. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não buscam o nome de Deus. Então, Deus, com a sua imensa misericórdia, Ele pode abrir os nossos olhos. O Saulo estava matando as pessoas. No tempo de Noé, o seu filho Cão não quis servir a Deus, muito pelo contrário. Nós conhecemos lá em Gênesis, quando você vai lá no capítulo 9, no capítulo 10, ele escarneceu o seu pai. Da sua geração, nós conhecemos Nimrod, o seu neto. A Bíblia diz que Nimrod, lá no capítulo 10 e versículo 9, ele desafiou a soberania de Deus com as pessoas, até escravizou as pessoas, diz assim nesse versículo, e foi poderoso caçador diante ao Senhor. Então, se dependesse de Saulo, ele seria o quê? Cruel, ele seria um assassino. Se dependesse de Cão, ele seria um escarnecedor. Se dependesse daquela geração de Caim, como de Nimrod, nenhuma pessoa buscaria quem? A Deus. Então, você consegue enxergar a misericórdia de Deus? Se não é Deus, como soberania, interferindo nas questões humanas, o que seria da humanidade? O que o homem pensa? O homem pensa muitas coisas. Um homem, por causa de uma bandeira, como Hitler, matou 6 milhões de judeus. A Venezuela está passando fome. Então perceba que as nossas ações, você pode até dizer, não, mas eu sou bom, nunca matei ninguém. Mas é o que a Bíblia fala, você também nunca chegaria até Deus. Dos 10 mandamentos, quantos mandamentos você consegue cumprir? Quantos? Então todos nós somos transgressores da lei. Não há escolha que o homem possa tomar de buscar a Deus. Mas olha só o que Jesus está falando. Mateus no capítulo 24, ele nos apresenta algumas coisas. Ele nos apresenta que após uma pessoa remida, uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus, ela está apta, ela tem todas as condições de ser um proclamador da palavra de Deus. Quando os discípulos perguntam para ele, aqui no texto abaixo, falando sobre essa questão da vigília, que está no versículo 36 e 43, toda pessoa que foi remida no sangue de Jesus e é proclamador da palavra de Deus, deveria estar atento com isso. Olha só em Mateus no capítulo 24 e versículo 36 diz, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Versículo 42, vigiai pois, porque não sabeis a hora que vai vir o nosso Senhor. Às vezes a gente vai se esfriando na vida espiritual, que a gente se esquece de Deus. São pequenos hábitos, muitas vezes, que transformam toda a nossa vida. Você tem um CD no carro de música, você tem um CD lá que toca hino, às vezes você pega um rádio, não põe lá no hino e começa a ouvir música do mundo para ver o que vai acontecer com o seu coração, como que vai crescer os seus filhos. Uma coisa simples. Não é uma coisa extraordinária de pegar e falar assim, daqui, pode depositar os meus pés aqui, a capa aqui, e eu vou, junto com vocês, eu vou lá matar aquela pessoa. Não, o esfriamento espiritual começa com pequenas coisas.
Nós somos muito bons de olhar a trave do olho do irmão, o cisco, mas a gente não tira as nossas traves, aquilo que nos separa. Então a preocupação dos discípulos era quando, era como, mas Jesus está nos ensinando o quê? O contrário. Assim como o tempo de Noé, será o tempo quando eu voltar, porque haverá o quê? Juízo. Hoje, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você vive num período de graça, no período em que a palavra de salvação é proclamada, mas vai chegar um momento que as pessoas vão ser julgadas, e você deve fazer isso antes desse tempo, ou antes da sua morte. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 1, volte uma página aí, Jesus ele alerta sobre isso. E essa pergunta que nós estamos respondendo aqui, esse texto, ele está dentro de um outro contexto, que Jesus está explicando como que é a destruição, vai ser a destruição de Jerusalém e como vai ser a sua vinda, a vinda a este mundo. Versículo 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, disse-lhes: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, até que seja derrubada. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E quais sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, porém, respondeu e disse: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Então, olha só, a preocupação do homem, nossa, é saber das coisas. Quantas pessoas têm curiosidade de saber sobre o livro de A Revelação de João, Apocalipse? As pessoas querem saber o que significa os chifres, o que significa as asas, o que é os tempos, como que vai ser os selos, a trombeta, a taça da ira. Mas as pessoas não estão preocupadas com o que Jesus disse, em vigiar, em orar. Acautelai-vos, porque antes dessas coisas importa que vos me sejam testemunha em todo o mundo. Esse é o mandamento de Jesus. Agora, com quantas coisas vãs nós perdemos tempo na nossa vida, então eles querem saber quando que é a vinda de Jesus, quando vai ser o fim do mundo, mas o que Deus quer mostrar para nós é que haverá um juízo, e nós precisamos estar o quê? Preparados. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, tanto Jesus, no capítulo 24, ele não vai fugir da pergunta. O nosso foco também não é a pergunta em si para responder essa questão. Mas em 2 Pedro, no capítulo 3, Pedro nos ensina que assim como no tempo de Noé, haverá novamente uma destruição sobre este mundo. Versículo 1, 2 Pedro capítulo 3, versículo 1. Amado, vos escrevo agora esta segunda carta, e em ambas os quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e ao vosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Olha só, é o mesmo motivo que fez Deus mandar as águas do dilúvio. Continuação do texto, dizendo: onde está a promessa vindoura? Aonde está a sua vinda? Depende como traz a sua tradução. Então olha só qual que é a preocupação do apóstolo Pedro, é exortar a vinda de Jesus. Com o motivo do quê? Do juízo de Deus. Versículo, continuação aqui. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, e pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio dela subsiste.
Então as pessoas que não creram na palavra de Noé naquele tempo, também não creram na palavra de Cristo, e as pessoas que não creem na palavra de Cristo, nem no tempo de Noé, também não crê que Deus fez o mundo, e que Deus vai voltar para julgar este mundo. É isso que o texto está falando. Continuação do versículo. Pelas quais coisas pareceu o mundo então encoberto pelas águas do quê? Do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição de todos os homens ímpios. Olha só o que Jesus está nos alertando aqui. Aquela geração de Noé, se você quiser, você pode abrir em Gênesis no capítulo 6 e versículo 5. Abra lá, vamos à leitura. Nós estamos mostrando que a escolha do homem, como o apóstolo Pedro fala, como houve no tempo de Noé, as pessoas elas não querem saber de Deus. Elas não querem saber sobre o juízo de Deus, elas querem viver da forma que elas vivem. Gênesis capítulo 6 e versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Meus irmãos, se não é a misericórdia de Deus sobre nós, a sua soberania e graça, não teria uma pessoa entrado naquela arca. Por causa das suas escolhas contaminadas pelo pecado, porque o nosso livre-arbítrio está manchado. Nós só vamos ter decisões corretas quando nós estivermos no céu com Deus. Ou você também pode decidir, não acertar todas, mas decidir de uma forma espiritual, quando você entrega a sua vida para Jesus. Versículo 12 e versículo 11 e 12 do mesmo capítulo. Olha o juízo de Deus. É isso que Jesus está nos alertando naquele texto. Sobre o pecado do homem. Pedro, a mesma condição nos alerta. Mudou milhares de anos, mas continua a mesma coisa, as decisões do homem. A terra, porém, estava corrompida diante a face do Senhor, e cheia-se a terra de violência. O que tinha aí? Violência. O que tem nos dias de hoje? Violência. O que tinha no tempo de Jesus? Violência. E enquanto Jesus não voltar para reinar, as pessoas vão ser violentadas ao fio da espada, serão violentadas porque, como diz o profeta Amós, ninguém está preocupado com o seu próximo, se puder ele rouba o pão do próximo, estraga dentro da sua geladeira, a pessoa rouba, já é milionária, nunca vai usar aquele dinheiro, mas está oprimindo as pessoas que precisam. E é isso que tem no coração do homem. Então ninguém é melhor do que ninguém aqui neste mundo, segundo o padrão de Deus. Olha só o juízo de Deus que a Bíblia nos ensina, continuação do versículo para terminar aqui, versículo 12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido-se o seu caminho sobre a terra. Parece que não, mas Israel ele foi corrompido. Quando você olha para a igreja do Novo Testamento, é isso que tem no Novo Testamento. Povo meu, povo santo, como nós lemos, como o apóstolo Paulo destaca. Você vai para Apocalipse, você olha igrejas lá, 7 igrejas, 5 igrejas reprovadas por Cristo. Reprovadas porque mesmo quando você entrega a vida para Jesus, as pessoas continuam vivendo aquilo que tem no seu coração. E Jesus está dizendo, vigiai e orai, porque não saber o dia em que há de voltar o Filho do Homem. Volta lá para nós terminarmos o nosso texto, a nossa mensagem de hoje à noite, sobre a redenção dos convertidos que proclamam o Evangelho. Ninguém é merecedor de nada, é pela graça de Deus, mas o homem é livre para fazer as suas escolhas, e ele deve vigiar. Porque continuação do versículo, capítulo 24, versículo 39 e 40. Então, estando 2 no campo, um será levado e deixado o outro. E estando 2 no moinho moendo, será levado um, e o outro será o quê? Será deixado. Olha só. Ah não, é que é par e ímpar, é cara coroa, né? É igual a vacina, é 50%? Não. Jesus está dando um exemplo.
né? Qual que é o exemplo de Jesus? Que as pessoas vão estar vivendo normalmente, elas não vão perceber e vai vir o dilúvio. E veio. Agora Jesus está dizendo que as pessoas vão continuar vivendo no campo, trabalhando, moendo, vivendo as suas vidas enfadadas, morre, constrói coisa nesse mundo, deixa tudo aqui, né? E elas não vão perceber quando Jesus voltar. Olha só, se você é um proclamador da palavra de Deus, você precisa alertar as pessoas. O nascimento de Cristo veio trazer esperança para as vidas daquelas pessoas que não têm. Jesus vai terminar no versículo 43 dizendo: olha, mas o ladrão vem, e esse ladrão é Satanás, e ele já está condenado, ele já foi reprovado por Deus. E diz assim, a palavra de Deus, que o inimigo, o ladrão, vem senão para roubar, matar e destruir. Então aquela pessoa que não vigia, aquela pessoa que não ora, vai chegar um momento que Satanás vai fazer o quê? Vai tirar a paz do seu coração, vai tirar aquilo que Deus tem para dar para você, para dar para mim, vai fazer com que as suas escolhas sejam contra a vontade de Deus. Então fique atento, vigiai e orai. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, Jesus diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é o quê? Não é apto ao reino dos céus. Ele está dizendo o quê? Não está pronto para trabalhar pelo reino, não para ir para o céu. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você vai para o céu. Mas está apto para trabalhar para o reino é diferente. Não permita que Satanás tire a tua palavra do teu coração, da tua família. Vigia a todo instante, ora a todo instante, para que Deus possa te proteger e te guardar, para que você seja uma pessoa remida nos caminhos do Senhor e cumpra com aquilo que Deus te chamou, que você possa ser um proclamador do Evangelho de Deus. Amém?